pessoal! Estamos hoje na parte 5 do nosso estudo do livro Nosso Lar. E agora, André Luiz foi até o gabinete do ministro Clarencio procurar por trabalho. Ele já estava bem melhor da sua situação de saúde e pensou que talvez pudesse retomar aí alguma forma de trabalho contribuindo para a colônia. E ele solicita a audiência com Clarencio, é claro, né, que não podia simplesmente chegar lá e bater na porta. E aí ele descobre que as audiências são feitas de 2 a 2 e que o ministro lhe receberia logo no dia seguinte. Ele vai então até o gabinete e lá se encontra uma outra senhora que é chamada para audiência em conjunto. E Clarencio começa primeiro conversando com essa senhora que lhe pedia sobre as questões da intercessão em relação aos seus filhos. Ela começa então a chorar, falando para Clarencio que gostaria de auxiliar os seus filhos que ficaram na terra. É quando Clarencio lhe devolve: mas só podemos auxiliar com humildade e espírito de serviço. E, no entanto, ela ainda não estaria preparada para isso. Ele questiona, inclusive, quantas bônus hora ela tinha oferecido para a colônia. E aqui um asteriscozinho: bônus hora é o que eles ganham por 1 hora de trabalho lá na colônia de Nosso Lar. E aí ela diz que recebera 304. Clarencio responde: mas é lamentável. A senhora se encontra aqui há mais de 6 anos e somente ofereceu 304 horas de serviço para a colônia. Para que ela pudesse auxiliar, era preciso também ter conhecimento e ter horas de serviço. Como nós sempre deixamos claro aqui, é preciso que a gente tenha um mínimo de crédito se nós queremos conseguir ajuda, queremos conseguir algo para nos auxiliar. Como é que eu vou exigir um empréstimo se eu não tenho o mínimo dinheiro para pagar? Qual é o crédito que eu tenho na praça? Nenhum, né, gente? E ele continua falando que ele ofereceu diversos serviços para essa senhora. Vamos acompanhar aqui. Primeiro, ela foi encaminhada para a turma de vigilância no Ministério da Comunicação. E aí ela fala: mas aquilo era intolerável, é um absurdo ficar vigiando um monte de coisa. Eram muitos espíritos do mal, não dava. Aí ela foi colocada nos Irmãos da Suportação, lá nas tarefas regeneradoras no Ministério da Regeneração. Ela falou: não, pior ainda, aquelas pessoas imundas, credo, né? Reconhecendo então as dificuldades que ela tinha, ele colocou então na enfermagem dos perturbados. E aí ela falou: nossa, mas só se eu fosse uma santa para poder perdoar esse povo. Claro que essa linguagem não está no livro, né? É uma linguagem bem mais suave que está aqui, mas no fundo era mais ou menos esse tom que ela estava respondendo para ele. E aí ele falou: não, mas aí eu ainda te encaminhei para os gabinetes de investigação e pesquisa do Ministério do Esclarecimento. E aí ela falando: não, mas continuava ali só fluidos estranhos, experiências tão cansativas. E aí, quando Clarencio finaliza: pois bem, né? O trabalho e a humildade são as 2 margens do caminho do auxílio. O servidor que obedece, construindo conquistas superiores, companheiros e interessados no serviço. Isso funciona aqui na Terra também, né? Se você é uma pessoa benquista no seu trabalho, na sua vizinhança, as pessoas têm mais boa vontade de te ajudar. E fulano é gente boa, vamos lá dar um impulso para ele no que ele está necessitando. E no caso, essa senhora não tinha conseguido fazer essas relações porque tudo para ela estava ruim, tudo cansava, ela encontrava uma desculpa em tudo. E muitas vezes a gente faz isso, né? Quando é algo que a gente não tá ali muito satisfeito: não, vou fazer isso não, ai, vai dar muito trabalho. E fica procrastinando ao invés de resolver o que tinha que ser resolvido. Larga a mão, às vezes, de vez. Não vou fazer isso não, deixa para a próxima encarnação. Pois é, a gente não tem conhecimento espírita para deixar para a próxima, não, é justamente o contrário. Aproveitar ao máximo as oportunidades que nós temos hoje, seja naquele trabalho difícil, naquele chefe complicado, nas pessoas que cruzam o nosso caminho, que muitas vezes não são fáceis de tolerar,
mas é justamente aí que está a nossa experiência com vias ao nosso crescimento espiritual. E aí, depois de pequena pausa, Clarencio continua: os que não cooperam não recebem cooperação. Isso é da lei e faz todo sentido, né, gente? E se minha irmã nada acumulou de si para dar, é justo que procure a contribuição amorosa dos outros. Mas como receber a colaboração se ainda não semeou nem mesmo a simples simpatia? Ninguém nem gosta dela. Por que alguém vai fazer esse movimento de largar os seus trabalhos, os seus afazeres para auxiliar a ela e aos filhos? Faltava ali um pouquinho de humildade para que ela pudesse realmente ser querida pelas pessoas ao seu redor. E aí ela começa a ficar triste, desanimada e fica caladinha, né? Afinal de contas, o que ela ia dizer depois de todas essas lições de Clarencio? E é nesse momento que ele chama André Luiz para que ele possa falar o que ele quer. Aí André já entra assim, né? Fala, meu Deus, se para ela foi tudo isso, imagina a bomba que vem para mim. Mas ele fala que ele gostaria então de trabalhar ali naquela colônia e começar a exercer algum tipo de atividade. E aí Clarencio diz: ok, você deseja então trabalhar, impulso muito nobre de querer se melhorar, de querer contribuir aqui com a colônia. Mas ao mesmo tempo, André Luiz não tinha o conhecimento necessário. Havia então falhado como médico na terra em diversas situações. Não chegou sequer a saber o preço de um livro, porque os pais lhe davam tudo na mão. Teve um consultório farto, aquela vida de um médico rico que já tinha tudo à sua mão. Teve um consultório para os ricos e, embora tenha assim feito até relativamente um bom trabalho técnico, se esquecia de que principalmente ali naquele plano havia um movimento sim de conhecer a fisiologia, como funcionava o corpo, a anatomia, mas muito além disso havia a esfera espiritual, havia o espírito imortal que era preciso também ser tratado. De onde inclusive a gente sabe que surgem verdadeiramente as doenças, não é? Dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos adoecidos e que, portanto, a gente, claro, deve medicar o corpo físico, mas não somente, é preciso mudar de postura, mudar os nossos comportamentos, pensar e sentir de outra forma para que as doenças não nos alcancem. E Clarencio está expondo essa realidade para André Luiz, que no fundo pedia trabalho naquela colônia, mas que intimamente desejava que fosse um trabalho como médico. Mas como ele poderia exercer a medicina se ele desconhecia completamente a medicina da alma? Ele conhecia sim muito bem o corpo físico, mas não entendia nada dos tratamentos que eram feitos ali naquela colônia. E André Luiz fica muito triste com essas verdades trazidas à tona, que eram reais. Ele realmente tivera todas as facilidades no mundo, mas não fizera delas, não as aproveitara para o seu bem como espírito imortal. E embora tratasse muito bem o corpo das pessoas que o procuraram, não fizera aquele acolhimento real, procurando tratar o espírito, a alma daqueles que o procuravam como paciente. E agora comparecia ali sem tantas qualidades morais, aliás, uma situação bem complicada, porque ele só havia sido recolhido na colônia por intercessões superiores da sua mãe. E aí que André Luiz questiona: então estou aqui por conta da minha mãe? E Clarencio diz que sim, por intercessões dela e de outros amigos. E sabem quem eram esses outros amigos, gente? Durante os 15 anos com os quais André Luiz exercera a sua profissão, ele aproximadamente teria feito 6.000 receitas gratuitas para as pessoas que não tinham condições, que ele fez ali por troça, não realmente por uma caridade real, mas mesmo por troça. 15 de 6.000 haviam ficado extremamente gratos e pensavam nele de forma carinhosa e desejavam que ele tivesse um bom acolhimento e oravam por ele. Olha só, gente,
De 6.000 pessoas que ele havia ajudado, 15 se lembraram do bem que ele havia feito. E mesmo que ele tivesse feito sem muita vontade de fazer o bem, ainda assim aqueles espíritos eram gratos e estavam auxiliando naquele momento. Isso faz com que a gente pense que aquelas pequenas atitudes do bem que nós temos podem nos auxiliar muito posteriormente pelo carinho daquele que recebe, principalmente se a gente fizer esperando recompensa zero, porque aí nós estaremos nos engrandecendo duplamente. No caso de André Luiz, como ele fez sem uma caridade real, uma caridade por amor, sem nenhuma recompensa, ele não tinha tantos méritos, mas ainda assim recebia o carinho daqueles que souberam ser gratos. E é por intercessão deles que Clarencio diz que ele poderia sim recomeçar ali na colônia, não como médico que ele desejava vaidosamente ser, mas como um aprendiz, e que dessa forma ele encontraria trabalho. E se você gostou, assista já as outras partes que nós temos gravadas na playlist de estudo do Nosso Lar. Siga aí o canal, aproveita e dá uma olhadinha nas outras playlists também, curte e compartilha esse vídeo e segue também nas redes de vídeo curto, @Sentindo Espiritismo. Os conteúdos são diferentes por lá, tá bom? Beijo!